Não salvo, salvo e reinante. Vou te explicar o que é o negócio do reinante. O reinante vai reinar em vida. Vocês ficam esperando depois da morte. Qual o problema do não salvo? Ele não aceita ninguém prosperar. Ele fica mal. Ele vê qualquer pessoa, ele tem que tacar pedra nela. O Pablo, e o salvo? O salvo tem um problema. Se ele não for promovido rapidamente, Mateus, ele vai perseguir o reinante. Se o salvo não for promovido, ele vai virar um crustáceo. Ele fica religioso. Ele fica com uma capa, e depois mais uma capa, e depois mais uma capa. Ixi, para tirar a religiosidade demora. Tem gente que fala, não, hoje eu libertei. Primeiro, você é mentiroso. Ninguém liberta numa live da religiosidade. Eu estou há anos libertando disso. Quando eu era pequeno ali, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui na igreja, culto de jovens. E aí eu vi o líder de jovens pintando a cabeça de todo mundo de spray. Meu espírito religioso repudiou aquilo. Eu saí da igreja na hora e comecei a chorar no meio da rua. Não pode fazer isso com a casa do meu pai. Olha a conversa. Não, foi feio, foi feio. Chorei horrores. Chorei muito, 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 muito. Tinha aceitado Jesus com 9 anos. E aí eu tô lá. Quando eu vejo aquilo me deu um trem tão ruim. Aí acabou lá o culto de jovens. O líder de jovens veio conversar comigo. E eu percebi na sabedoria dele. Ele me fez ver que eu não me sentia amado e não estava no grupo. Eu queria ser sempre o melhor, eu sempre não sei o que. Eu repudiei eles, não foi por causa da pintura, porque ele provou para mim que andar com o Senhor é sobre o coração e não a cor do cabelo. Eu tomei um choque com 10 anos de idade. 10 anos meu filho está fazendo, Lourenço. Eu chorei horrores. Tenho certeza que ele choraria por coisas parecidas. Então, desde os 10 anos que eu estou quebrando a religiosidade, só para você ter uma noção. Cheguei com 9. E aí já vem os padrões religiosos. Eu era tão doido com 10 anos de idade que eu chegava na igreja e falava pro pastor Lázaro. Eu converti na igreja de Cristo. A igreja que deu o pontapé aqui para evangelizar o Brasil, junto com a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E eu cheguei no pastor Lázaro um dia e falei, nós vamos morar aqui, eu vou jejuar. Eu falava essas tretas, ó. Vou entrar na brecha, vou pagar o preço, vou orar pro diabo converter. Tá aí a chave. Eu vou fazer um grupo de oração e nós vamos até ele arrepender dos pecados. E ele, que você tá falando? Você tá ficando louco. Eu ouvi muita coisa boa, muita coisa errada. E eu fui questionando tudo até sobrar as escrituras. Tem gente com crença demais. Tem gente que fala que se você não fizer tal oferenda, que seja em dinheiro ou não prospera. Isso é mentira. A prosperidade é universal. Tanto é que tem gente que nunca foi na igreja, nunca contribuiu, mas é generoso. O segredo está na generosidade. Pablo, mas eu acredito. Lembra que eu ensinei que crença? Se você acredita que é só desse jeito, não pare de fazer, porque vai te custar caro. Cuidado com as suas crenças. Se você acredita de um jeito e para de fazer, você está perdido. Perdido. Eu não vou adentrar aqui, porque está aberto aqui ao vivo e tal. Eu não quero arrumar confusão com ninguém, não. Quero todo mundo bem. Mas vou te falar algo. A maior parte das coisas que você acha sobre Deus estão erradas. E eu venho questionando isso desde os 10. Eu já briguei com gente no meio da rua, com Bíblia aqui do lado, falando uma coisa, e a tia da catequese passando e falando que eu estava errado. Errado, e eu batendo boca, tá aqui a Bíblia, ela buscando a dela e ainda batendo boca com versão de Bíblia. Eu era doidaço. Eu amo a palavra, eu amo a escritura. Eu amo o reino, eu amo a salvação. Eu amo o rei. Às vezes eu fico falando reino, mas eu amo muito mais o rei do que o reino. Cara, eu não sou contador assim para ficar contando quantas vezes eu li a Bíblia, mas eu tenho uma profundidade de revelação e de amar as escrituras. Se eu te falar 7, tá bom pra você? E se eu te falar que eu li 700 vezes Provérbios, tá legal? E se eu te falar que eu fiquei um ano só num versículo? E se eu te falar que eu fiquei um outro ano olhando só para as letras em vermelho, onde era só a fala de Jesus? E se eu te falar que o outro ano eu fiquei olhando só para Apocalipse? E o outro ano eu fiquei olhando só para Romanos? Não sei se vai te agradar. Eu sei que eu mergulhei quando eu vi Paulo falando 2 anos só estudando o reino. Eu falei, não quero saber de outra coisa. Pergunta do Velho Testamento para mim, eu tô ligado, eu gosto do Velho Testamento. O Velho Testamento é a certificação que a graça existe. A graça se sustenta na lei, só para você saber. Não precisa falar que vai anular a lei, porque ninguém anula a lei está viva ainda. O problema é que a graça está sobreposta a ela. Qual que é o 4º mandamento? O que tem um sábado? Se o sábado é uma pessoa. Não, continua valendo, você tem que desfrutar todo dia.
Quando Deus criou o sétimo dia, ele não falou pare só no sétimo dia. Ele falou assim, depois de criar tudo, vamos desfrutar. O oitavo dia é o quê? Você sabe o que é o oitavo dia? Continua no sétimo. O que é o nono dia? Continua no sétimo. Ele nunca saiu do sétimo dia. Isso é entendimento. Tem gente que fica lá fingindo que é crente a semana inteira, no sétimo dia ele quer parar. Eu entendo, você que é judeu, você que é da adventista, já tem até o nome, a igreja adventista do sétimo dia. Quer saber quem mais entende de Bíblia? Adventista. Eu reconheço, eu sou teólogo, eu peguei, olha a Bíblia que eu li para meus filhos, Bíblia de adventista. Só que na hora que vai chegar no sábado, eu falo, todo dia é sábado, vamos embora. Só isso.